Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro, palavra de luz e vida, levando até você uma mensagem de fé. O meu abraço carinhoso a todos que estão acompanhando, compartilhando e comentando os nossos vídeos. Tantas pessoas estão se encontrando através da história de Ana, Eucana, Samuel, Eli e tantos outros personagens que vão entrando nesta narrativa. Já percorremos muita coisa. Tem muitos passos ainda para darmos juntos. E hoje queremos ir além. Hoje nós continuamos esse caminho. Então nós vamos continuar no texto 1 Samuel. Hoje é o capítulo 3, a sua vocação. Um texto que já estava sendo esperado por muitos. Deus chamando e conferindo sobre Samuel grandes promessas. Aproveita que você já está comigo no nosso canal, já deixe aí o seu joinha, o seu like, compartilhe este vídeo, favorite, se inscreva no canal e no final deixe o seu comentário a respeito da mensagem de hoje. Seja muito bem-vindo, é o nosso encontro, palavra de luz e vida. Palavra de luz e vida. Que bom estar com você. Hoje, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, nós vamos falar sobre a vocação. Aqui eu já quero abrir um parênteses, porque muitas pessoas, quando ouvem a palavra vocação, logo ela se lembra, é vocação para ser padre, é vocação para ser irmã de caridade. A palavra vocação vem de vocare, significa chamado. Todos nós, eu e você, possuímos uma vocação. Aquilo que o nosso coração anseia, o nosso maior desejo, o nosso maior sonho, isto é a nossa vocação que clama dentro de nós. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem trabalhar junto com aquilo que é a sua vocação. Então, muitos separam vocação de profissão. Mas o ideal seria, num longo espaço de tempo, que todo ser humano tivesse essa graça de trabalhar com a sua vocação, unir a profissão e a vocação, trabalhar com aquilo que você gosta. Aí você chegaria à conclusão de que você nunca trabalhou na vida, porque a vocação é algo interno e que nos realiza como pessoa. Então vamos ao capítulo 3 de Samuel para conhecer a sua vocação. O jovem Samuel servia o Senhor sobre os olhos de Eli. Para você entender o texto, se não entender algo, volte nos vídeos anteriores, que não há como eu contar a história desde o início. Estou continuando. Samuel já foi levado pela sua mãe ao templo e ele está servindo ao Senhor com o sacerdote Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Por quê? Porque desapareceu pessoas de bom coração, pessoas que queriam verdadeiramente ser boca de Deus, agir de acordo com a vontade de Deus. E Deus, muito paciente, ele esperava o momento certo de levantar alguém de acordo com o seu coração. Quando nós terminamos o capítulo 2, no versículo 35, a Bíblia me diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração
e a minha vontade. Então Deus estava esperando a hora de se manifestar. E este seria Samuel. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então aqui nós temos a presença da Arca da Aliança, que é o sinal da presença do próprio Deus, e Samuel estava ali. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Só que Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor, e quando ele escuta o seu nome, ele vai até Eli. Quando ele chega até o sacerdote, ele diz assim: eis-me aqui, me chamaste? Eli respondeu: não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Ele foi e se deitou. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai até Eli novamente. Eli vai dizer: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Bonito isso. Samuel está ouvindo o Senhor o chamar. Muitos de nós ouvem a voz de Deus no coração. Deus vai nos chamando a uma missão, a uma realização, a transformar este mundo, a fazer algo diferente. Só que Samuel, como ele ainda não conhecia o Senhor, ele ia até Eli achando que era o sacerdote. E a Bíblia esclarece isso no versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Bonito isso, porque Samuel já servia o Senhor. Ele cresceu no templo. Sua mãe Ana levou o Samuel ainda pequenino, tamanho de um coroinha, e ali ele foi crescendo. Só que ele servia o Senhor, mas ele ainda não tinha a experiência do Senhor. Ele ainda não conhecia o Senhor. Este é o cuidado que todos aqueles que trabalham na igreja, nas paróquias, nas comunidades, nas pastorais, equipes e grupos precisam ter. Trabalhar na igreja não significa conhecer o Senhor. Uma coisa é o nosso trabalho para Deus. Outra coisa é quem nós somos aos seus olhos e quem Ele é para nós. O ideal é que todos aqueles que trabalham para Deus tenham intimidade com Deus. Todos aqueles que trabalham no templo precisam buscar conhecer a este Deus. Porque nós valemos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos a seus olhos. Pela terceira vez, Deus chamou Samuel. Samuel, olha que bonito, Deus não se cansa. Deus não se cansou de Samuel e Ele não se cansa nem de mim e nem de você. Quantas e quantas vezes Deus vai nos chamando vida fora e nós vamos respondendo a tantas pessoas e situações que não são o próprio Deus, mas que como não conhecemos ainda a voz, nós não sabemos. E o Senhor tem paciência. E o Senhor continua a chamar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, até que nós o escutemos. Até que nós saibamos, é o Senhor quem me chama. Eu tenho uma vocação e é o Senhor quem me chama. Novamente, ele vai até Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Eli então entende, Deus está chamando o menino. Compreendeu então Eli que era o Senhor, quem chamava o menino. E ele disse, vai
e torna a deitar-te. E se ouvires que te chamam de novo, responde: fala, Senhor, que vosso servo escuta. Fala, Senhor, que vosso servo escuta. É uma oração isso. Deve ser a nossa oração de manhã, quando nós acordamos. Fala, Senhor, teu servo te escuta. Antes de tomarmos uma decisão na nossa vida, fala, Senhor, o teu servo te escuta. À noite, antes de adormecer, fala, Senhor, o teu servo te escuta. Precisamos escutar mais a Deus, a palavra de Deus, as moções de Deus, as orientações de Deus. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. O menino respondeu: falai, que vosso servo escuta. Agora Samuel sabe, é o Senhor. Fala, Senhor, o teu servo te escuta. O que Samuel nos ensina? As nossas orações, elas precisam ter mais ouvido e menos boca. As nossas orações precisam ter menos boca e mais ouvido. Samuel, ele não começa a falar. Samuel diz: fala, Senhor, eu te escuto. Deus fala, eu escuto. O Senhor disse a Samuel, estou no versículo 11, eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo que a ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família. Por quê? Atenção, por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até de manhã, não conseguiu dormir mais. Ele ficou refletindo sobre aquelas palavras. De manhã, Eli chamou Samuel e disse assim: meu filho, o que Deus te disse? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda a severidade se me encombrires algo de tudo o que ele te disse. Elias queria saber a verdade. Fala, Samuel, o que Deus te disse? O Samuel contou tudo. Falou, aquilo que Deus disse sobre os teus filhos, sobre a tua família, vai acontecer. Quanto Deus diz, a palavra acontece. Os seus filhos estavam errados, você não os corrigiu, Deus os punirá. Contou tudo. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Precisamos ler esta palavra diariamente. Este livro fechado é um livro como qualquer outro, mas este livro aberto é a boca de Deus que me fala. E a cada passagem, a cada leitura que saltam aos meus olhos, Deus está me falando. Deus está compartilhando comigo uma mensagem e cabe a mim escutá-lo. Cabe a mim escutá-lo. Há muitas pessoas que não rezam mais porque rezavam errado. Era um falatório, era um blá 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 do início ao fim. E quando Deus ia falar, a pessoa ia dormir e largava Deus sozinho. Samuel me ensina que a verdadeira oração, mais do que falar a Deus, é ouvir a Deus. Fala, teu servo te escuta. E pela terceira vez, no versículo 19, o Senhor estava com Samuel
e Samuel crescia, Deus não negligenciava nenhuma de suas palavras. Por que eu disse terceira vez? Porque lá no versículo 26 do capítulo 2, o menino Samuel ia crescendo e era agradável aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. O versículo 21b, e o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Eu e você, nós nascemos para crescer. Tanto é que eu já ouvi inúmeras vezes falando sobre neném. Minha família está toda feliz. Nós estamos lá com o Marcos Henrique, está aí com seus 7 meses, um meninão. E toda pessoa que eu falo dele me diz a mesma coisa: padre, aproveita, porque passa rápido, viu? Ou seja, esse menino vai crescer. Nós nascemos para crescer. Samuel crescia aos olhos de Deus. Do nosso encontro de hoje, fica esta lição maior. Você tem escutado a Deus? A sua oração é um ouvir a Deus? Deus tem falado ao seu coração? Precisamos ter mais tempo para nos colocarmos na presença do Senhor. E na presença de Deus, dizer todos os dias, e nos grandes momentos de decisão da nossa vida, fala, Senhor, o teu servo te escuta. Eu tenho certeza que este encontro de hoje te trouxe uma palavra. Então deixe aí o seu comentário. Qual a lição que você tira para a sua vida do nosso encontro de hoje? Eu quero ler o seu comentário, pois eu estarei orando por você e pela sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua história, que a história de Samuel nos ajude a pensar e a repensar a nossa história através dos olhos de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com a graça e a bênção do alto.